Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história de concursos públicos. No vídeo de hoje nós vamos resolver o concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, ESFESEX, certo? Essa é a parte 3 do nosso vídeo. Nós estamos resolvendo da prova do Magistério História, tá? E apenas a prova da parte de conteúdos específicos. Tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos resolver as questões 41, 42, 43, 44 e 45. Então, sem mais delongas, a questão 41 vai trazer o enunciado que fala sobre a Guerra dos Bárbaros entre aspas, conforme ficou assim denominada do período colonial. Vamos lá, a Guerra dos Bárbaros representou uma ruptura na história da América Portuguesa, pois prefaciou um ciclo de hostilidades que dizimou uma diversidade de povos indígenas que habitavam o sertão. Sobre isso, assinale as alternativas, analise as alternativas, melhor dizendo, e assinale a resposta correta. Vamos analisar agora a alternativa A. Sempre, né? Não custa recapitular. É importante que o candidato leia com atenção o enunciado e leia com atenção mais ainda redobrada as questões para as alternativas para ir eliminando nesse tipo de prova de múltipla escolha. A alternativa A vai dizer que a Guerra dos Bárbaros, patrocinada pela coroa para forçar os descimentos indígenas, só chegou ao fim após a implementação do Diretório Pombalino de 1748. Essa questão do Marquês de Pombal, quando você fala do pombalismo, né, do Portugal do período pombalino, não está necessariamente atrelado à Guerra dos Bárbaros, tá bom? Porque ocorreu, se você for ver, um pouco antes por conta da expansão da expansão da pecuária pelo interior do Brasil, tá bom? E os bárbaros eram os indígenas. Os indígenas eram chamados de bárbaros pelos colonizadores portugueses, tá? A alternativa A está equivocada. Lembrando que a alternativa correta eu sempre pinto a alternativa aqui, tá? Alternativa B, vamos lá. A Guerra dos Bárbaros atingiu as populações indígenas não aldeadas. Não se verifica a extensão da guerra para os aldeamentos comandados pelos jesuítas. Tome cuidado com essa alternativa, porque quando se falava em guerra aos bárbaros, ela abrangia todo e qualquer indígena, e não apenas os aldeados, como se fala, que eram os índios que estavam sob tutela dos jesuítas. É óbvio que se você for analisar a história da Companhia de Jesus aqui na América, você tem uma grande importância dos jesuítas na manutenção desses aldeamentos e no processo de preservação dos indígenas, porque de fato a matança foi tão grande que, se caso não tivesse havido a intervenção dos jesuítas, o contingente populacional de indígena hoje seria muito menor, certo? Ou teria se preservado muito menos da cultura do indígena aqui, porque o europeu ele foi implacável na imposição da sua cultura. Certo? Então, essa alternativa está equivocada. A alternativa C vai dizer que o único intuito dos paulistas, ao se envolver na guerra como bugreiros, era o de garantir que os índios preados no conflito tornassem seus escravos. Então, quando você fala que único objetivo, tome cuidado em concurso público, quando ele cita coisas assim muito taxativas, como único objetivo dos paulistas, única forma, somente isso. Então, essa alternativa ela está equivocada, porque o intuito dos paulistas não era apenas a questão da guerra contra os bugreiros, até porque nesse período histórico já se estava introduzindo a mão de obra escrava e a escravização dos indígenas havia sido proibida, tá? Havia sido condenada pela Santa Sé. É óbvio que ela ocorria e ocorreu. Não vamos nos deixar enganar. A escravização do povo indígena ela foi feita durante todo o período colonial e também até nos dias atuais. Você vê que hoje em dia você tem até uma relação de certa forma de escravidão que algumas pessoas têm para com os indígenas, certo? Portanto, na questão 41, a alternativa C está incorreta, tá? Está errada. Vamos lá, a alternativa D vai dizer que para os colonos desejosos de obter terras, os índios representavam um entrave à expansão das fazendas de gado,
por isso deveriam ser exterminados. Correto, essa que é a alternativa correta. Então a guerra aos bárbaros ou guerra aos indígenas, certo? Ela ocorreu porque os colonos eles queriam ampliar suas terras e viam o indígena como um entrave à expansão da monocultura de gado pelo interior. Então eles achavam que os indígenas eles atrapalhavam essa expansão. Então eles impuseram o quê? Uma guerra contra os bárbaros, uma guerra contra os indígenas, eles chamavam de guerra justa, né? Na visão deles era uma guerra muito, muito justa para submeter o indígena ou eliminar o indígena como um entrave à expansão da pecuária pelo interior. A alternativa D correta, a alternativa E vai dizer que por parte dos indígenas confederados, o processo de resistência e sobrevivência se dera de maneira violenta. Não se observa na história da Guerra dos Bárbaros resistências pacíficas. Então você está uniformizando aqui, ó. Veja como que essa alternativa ela está incorreta, está colocando que não se observa na história da Guerra dos Bárbaros resistência pacífica. Nem todos os indígenas resistiam de maneira violenta contra a colonização. Alguns deles faziam uma resistência pacífica. Por que isso ocorria? Muitos indígenas sabiam da superioridade, muitos grupos indígenas já sabiam da superioridade e da crueldade do colonizador europeu, sobretudo a superioridade no âmbito bélico, no âmbito militar, certo? Ademais, houve também no processo de colonização da América a introdução de doenças para as quais o indígena muitas vezes ele não tinha resistência, tá? Muitos povos indígenas foram dizimados por conta da introdução de doenças como gripe, doenças infecciosas, virais, certo? Que atingiam os indígenas, o sistema imunológico deles não estava apto a sobreviver a isso. Tá bom? Questão 41, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 42, vai lá para o Renascimento. Olha como que as coisas mudam muito rápido. Questão 42 vai dizer que o Renascimento, ou seja, está falando do texto do historiador Nicolau Shevchenko, que vai dizer o seguinte: o Renascimento, movimento que floresceu entre a desestruturação do mundo medieval e o surgimento da era moderna e que teve dimensões políticas, culturais e econômicas, segundo o historiador Nicolau Shevchenko, um desses momentos particularmente interessantes da história em que o homem aparece transtornado, atônico, sufocado pelo peso da própria liberdade. O Renascimento constitui, por isso, uma das mais fascinantes aventuras intelectuais da humanidade. Sobre as mudanças na ordem social que gerou, o que está pedindo? As mudanças na ordem social, que gerou as características e as condições para o surgimento do homem renascentista, ou do ser humano renascentista, analise os enunciados abaixo e utilize V quando for verdadeiro e F quando for falso, e assinale a alternativa correta. Então você vai colocar verdadeiro, falso ou verdadeiro e vai achar a resposta correta aqui, como a gente já fez em outras questões. Vamos analisar a afirmação, essa primeira afirmação. Essa primeira afirmação, ela vai dizer que o comércio e os saberes se desenvolviam de modo mútuo. A inventividade técnica era iniciada pelo comércio e vice-versa. Técnicas foram inventadas para a melhoria das necessidades cotidianas do mundo europeu, como a agricultura, a mineração, a metalurgia, a construção naval e os armamentos de guerra. Essa alternativa ela é verdadeira. Nesse período histórico, ele não foi apenas um período do Renascimento ali de desenvolvimento das artes e da ciência, também foi um período de desenvolvimento do comércio. Tanto é que foi o comércio ou o dinheiro advindo do comércio que financiaram muitas das obras renascentistas. Ou seja, comércio e saber se desenvolviam de modo mútuo, até porque, em muitos casos, o saber era algo dependente do comércio. Então, a afirmação 1 ela é verdadeira. Eu vou pintar aqui. A afirmação 1 ela é verdadeira. A afirmação 2 vai dizer que o êxito do indivíduo na nova ordem social pendia, segundo Maquiavel do caso, do engenho, da astúcia, segundo Maquiavel do acaso, do engenho, da astúcia e da riqueza. Essa alternativa ela também é verdadeira, tá? Ela é verdadeira porque o Maquiavel ele foi um pensador político renascentista, mas ele foi o pensador político renascentista mais destacado.
certo? Em que a sua obra perdurou, influenciando pessoas ao longo da história da humanidade, ao longo da história nossa aqui posterior, e inclusive explicando muita coisa, serviu de referencial para muita gente. Então, o Maquiavel, que foi um pensador político florentino dessa época, dizia isso, está concatenado com a época, portanto a afirmação também é verdadeira. E essa afirmação, terceira afirmação, vai dizer que a quebra dos antigos laços sociais de dependência, como a escravidão, possibilitou a liberação do indivíduo e impulsionou para a concorrência com os demais sujeitos, estimulando a criatividade. Também está correto. A quebra daqueles laços medievais de servidão, ou o afrouxamento, na verdade não houve a quebra total, né? Houve o afrouxamento desses antigos laços de dependência e servidão, possibilitou sim que o indivíduo ele se libertasse de certa forma, e isso impulsionou a criatividade entre os seres humanos. Isso não foi por acaso que foi nesse período histórico que grandes obras, grandes pintores, fizeram as suas obras marcantes na história da humanidade. Sendo assim, na questão 42, a alternativa correta é a letra A. Por quê? Porque se todos estão verdadeiros, você tem que marcar a alternativa correta, a letra A. Vamos agora na questão 43. A questão 43 vai falar de um pensador búlgaro radicado na França, chamado Tsevetan Todorov. Ele escreveu um livro chamado A Conquista da América, a Questão do Outro, um livro muito bom, quem quiser ler eu até recomendo. Questão 43 vai dizer o seguinte: é com o objetivo de fomentar o diálogo sobre a questão da autoridade que Todorov sustenta a tese sobre o desconhecimento do outro pelos espanhóis ao narrar a descoberta da América e sua conquista. A partir do ponto de vista desse autor sobre a visão do outro no contexto do descobrimento da América, analisa as alternativas e assinale a resposta correta. Então vamos analisar essas 4 alternativas aí, vamos ver se elas são corretas ou se elas não são corretas, porque está falando quais delas são corretas, então vamos analisar com atenção cada uma delas. Vamos analisar A1. A1 vai dizer que o autor, ao contextualizar temporalmente os personagens evidenciados nas fontes, traça diversas conexões entre os discursos produzidos em cada tempo e as relações de poder travadas na época da conquista. Tome cuidado com essa alternativa. Inicialmente eu pensei que ela estivesse correta, tá? Mas depois eu fui analisando com calma, fazendo o confronto e vi que essa alternativa ela está equivocada. Primeiro ele fala diversas conexões entre discursos produzidos em cada tempo. De certa forma, foram discursos produzidos em cada tempo que eles têm uma certa conexão, mas como que você vai falar em relações de poder travadas na época da conquista? Isso significa que não havia relações de poder na época da conquista? Claro que havia, e elas eram extremamente assimétricas. Porém, as fontes produzidas nesse momento histórico não permitia que você percebesse de fato uma relação de poder travada na época. Ou seja, as fontes que foram produzidas naquela época, elas eram fontes muito etnocêntricas. Isso daí faz com que essas fontes sejam desprezíveis do âmbito de vista histórico? É claro que não. Certo, são fontes que podem ser analisadas, sim, mas com o devido cuidado. Então, eles não são fontes que dão uma dimensão extremamente exata e precisa de relações de poder ali na época, até porque eram relatos moldados por muitos preconceitos e também moldados por um grande etnocentrismo, e também falando de coisas que aconteciam aqui que realmente muitas vezes elas não aconteciam. Relatos que falavam sobre gigantes, sobre outros tipos de povos, sobre coisas que viviam aqui. Então, essa alternativa, ela não está correta. Então, tome muito cuidado com ela, tá? Analise com atenção, sobretudo quando fala ao contextualizar temporariamente os personagens evidenciados nas fontes. Tá bom? A alternativa 1, ela está equivocada. Vamos ver a 2. A 2 vai dizer que a tese central de Todorov sobre a vitória espanhola
contra os astecas está centrada na incapacidade dos indígenas em entender e comunicar-se individualmente com o outro. Está equivocada. A tese central do Todorov fala que é a questão do outro, de um não entender o outro, ou de um eliminar o outro e não enxergar o outro como um outro. Certo? Então, você não pode dizer que o Todorov não fala isso, que a vitória espanhola contra os astecas aconteceu por uma questão de incapacidade comunicativa, tá bom? Então você pode descartar essa alternativa. Deixa eu fechar aqui. Você pode descartar essa afirmação, tá bom? Portanto, a 2 está incorreto. Vamos lá. Vamos lá agora na 3 agora. Vamos ver a 3. O que a 3 fala? Todorov utiliza um aparato documental produzido pelos conquistadores e missionários espanhóis, tais como cartas e diários. Sua leitura é a de um semiótico, pois analisa as fontes de forma discursiva. Correto. Ele passa praticamente todo o livro com base, ele embasa o seu livro no documento produzido pelos conquistadores. Ele utiliza sua leitura pelo método semiótico, eu não sei direito falar abertamente, que é uma questão muito ligada à linguística, tá? Eu não domino essa área, e ele analisa as fontes de forma discursiva. Essa alternativa ele está correta, tá? Analise aí a 3 correta. Deixa eu pintar aqui a pontinha. A 3 está correta. Vamos ver a 4. A 4 vai dizer: ao problematizar a questão do outro, Todorov se propôs a comprovar que os espanhóis não conheciam os indígenas. O contato entre os distintos povos não resultou na compreensão, mas na destruição e massacre dos índios pelos conquistadores. Correto. Ao problematizar essa questão do outro, ele falou que o contato do espanhol com os indígenas não ocorreu pelo viés da compreensão, mas sim da destruição e do massacre. Ou seja, o espanhol ele não visava compreender o indígena, ele visava o quê? Destruir e massacrar o indígena, era visto como um inimigo. Por isso que ele problematiza a questão do outro. Sendo assim, na questão 43, a 3 e a 4 estão corretas. Onde que fala que somente as 3 e a 4 estão corretas? Na alternativa E. Então, na questão 43, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 44, já a antepenúltima na nossa série de resolução de hoje. E aí, na questão 44, vai dizer o seguinte: dentre as opções que seguem, assinale aquela que explica, mesmo que parcialmente, o processo que levou à derrota dos astecas em 1519 e abriu o caminho para a consolidação da conquista do território, que viria a constituir-se no vice-reinado da Nova Espanha. Mais uma vez, outra questão falando do processo de colonização espanhola na América. No caso, o processo ali da Nova Espanha, onde hoje é o México, de que é derrota dos astecas que ocorreu ali em 1519, quando eles tomaram Tenochtitlan. Tá bom? Alternativa A, vamos lá. Alternativa A. Após tentativas frustradas, os espanhóis entenderam que a sua única chance de triunfo seria a formação de um exército de espanhóis numericamente superior à população a ser derrotada, objetivo que somente foi atingido no referido ano de 1519. Alternativa incorreta, tá? Tomem muito cuidado, porque os espanhóis colonizaram a América com um exército numericamente muito inferior. Então a colonização ocorreu por meio de um colonizador que ele tinha um número de contingente de soldados muito menor do que os indígenas que estavam aqui. Aonde que em que, na verdade, o colonizador ele se superou, ele levou vantagem pela ação dos indígenas? Nas tecnologias bélicas, tipo pólvora, etc., e na questão microbiológica, que o espanhol, a sua própria presença aqui, né, o europeu, ele trouxe diversas doenças para as quais os indígenas não possuíam imunidade, certo? Portanto, a questão A está incorreta, tá bom? A B vai dizer: a derrota asteca foi enormemente facilitada pelas condições geográficas da localização de seu povo e dos seus governantes, um desfiladeiro que facilitou o cerco dos espanhóis. É ao contrário, tá? A derrota asteca ela foi postergada por conta das condições geográficas, ou seja, os astecas conheciam
o território, isso dificultava a ocupação dos espanhóis. Tá? Dificultava que os espanhóis ocupassem o território. A alternativa B está equivocada. A C vai dizer que, diferentemente de outras civilizações existentes na região do México, estranhas no interior do território, a derrota asteca teve como importante fator sua localização quase litorânea. Então está equivocado também. Não foi por uma questão geográfica, nem a vitória nem a derrota ocorreram por uma questão puramente geográfica. Então você não pode utilizar um certo determinismo geográfico para entender a derrota dos astecas para o espanhol, para os espanhóis. Então a alternativa C, assim como a B, também está equivocada. A alternativa D vai dizer que uma tática fundamental dos espanhóis, dadas as difíceis condições de penetração no território e o baixo número de conquistadores no seu exército, foi a de solapar o sistema de alianças e de submissão que os astecas mantinham com outros grupos no seu entorno. Correto? As táticas que eles utilizavam fez com que eles solapavam o sistema de aliança. Então, houve o que? Os espanhóis utilizaram o sistema de aliança e de submissão que os astecas mantinham outros grupos, promovendo a discórdia. Vamos lá, ele não fala isso, mas em termos práticos os espanhóis eles promoviam a discórdia entre os astecas e os outros grupos que os astecas mantinham em submissão, outros povos que os astecas dominavam. Então, todo esse sistema de aliança ele foi solapado pelos espanhóis com o objetivo de enfraquecer os astecas e de mais fácil derrotá-los. Tá? Então, houve o quê? A superioridade bélica, certos aspectos, a questão microbiológica e a exploração do sistema de alianças que os astecas fez por meio de solapar esse sistema de aliança. Certo? Portanto, a alternativa D está correta. Vamos pintar aqui a alternativa D correta. E a alternativa E vai dizer que a conquista da cidadela asteca requeriu mais de 10 anos de lutas quase ininterruptas, sendo estimado o número de mais de 15 mil soldados espanhóis mortos em combate. Então, não se tem números nessa época precisos sobre perdas de espanhóis. Então, toda vez que você vê um número muito exato aqui, um número de mais de 15 mil espanhóis, você fala mais de 15 mil não é exato, mas para a história é um número colocado exato mesmo, certo? Sem ter uma fonte mais correta, mais confiável sobre isso. Portanto, a alternativa E está equivocada. Sendo assim, na questão 44, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 45, também conhecida como última questão da nossa série de hoje. Vamos lá. A legislação colonial do Brasil era antiquilombista. Basta lembrar-nos da Ordem Régia de 1699, que eximia de punição os moradores que matassem algum quilombola, e da determinação que um reduto de 5 escravos fugidos já constituía um quilombo. Sobre os quilombos no Brasil colonial, analise as assertivas abaixo, colocando V para as verdadeiras e F para as falsas, e a seguir assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa 1, afirmação 1. Vamos lá, primeira afirmação. Os quilombos foram uma possibilidade plausível dos negros escravizados ou alforriados viverem fora do jugo da escravidão. Constituídos sempre nas regiões ermas do sertão, o isolamento desse agrupamento de negros permitia a liberdade negada pelo sistema escravista. Essa alternativa é falsa, tome muito cuidado, eu quase caí nela também, fiquei pensando durante muito tempo sobre ela e eu achei o erro. Onde que está o erro? A questão da localização dos quilombos. Os quilombos não eram sempre localizados em regiões ermas do sertão. Você vê que na região sudeste, centro-oeste, sul do Brasil, houveram também quilombos, formas de organização de negros fugidos, escravizados, alforriados. Não foi uma exclusividade das regiões ermas do sertão. Por que se tem muitas vezes o engano de achar que os quilombos só se constituíam lá? Porque os quilombos mais famosos, como os do Palmares, por exemplo, foram constituídos em regiões, na época, ermas do sertão. Mas isso não significou que não houveram outros agrupamentos espalhados pelo território do Brasil. Certo? Essa afirmação ela é falsa, tome muito cuidado com ela.
A segunda afirmação vai dizer que o processo de criminalização das fugas dos escravizados repercutiu em uma ameaça constante aos grupos autônomos de negros livres, tornando sua liberdade sempre relativa. Os alforriados que viviam nos sertões, por exemplo, corriam o risco de retornar à escravidão, acusados de ser fugitivos e serem capturados pelos capitães do mato, que saíam em busca de recompensa. Essa alternativa está correta, essa alternativa ela é verdadeira. Tá? Esse processo de criminalização das fugas, ele repercutiu, fez com que os quilombos, os negros livres, eles estivessem sempre com uma liberdade relativa, certo? E os alforriados que eles viviam no sertão, muitas vezes eles corriam o risco de retornar à escravidão após serem descobertos ou capturados por algum capitão do mato. Então, ser escravo é algo muito ruim, se você for ver. Era algo muito complicado e que mesmo aqueles que eram alforriados, chamados negros livres, nem sempre eles estavam totalmente imunes da escravidão. Eles podiam ser recolocados à condição de escravidão. Lembrando que não tinha a documentação que nós temos hoje, as pessoas não eram registradas, não tinha todo o controle populacional que tem hoje, tá bom? Nós estamos falando de uma sociedade bem diferente da qual nós vivemos hoje em termos de infraestrutura, certo? Essa alternativa ela é verdadeira. E a terceira alternativa vai dizer, pelos constantes riscos, os quilombos deixaram gradualmente de ser uma forma de resistência à escravidão. Os quilombos não deixaram de ser uma forma de resistência à escravidão gradual, tá bom? Essa alternativa ela está equivocada. Deixa eu só pintar a alternativa anterior, que ela é verdadeira. Então, se a 1 é falsa, a 2 é verdadeira, a 3 é falsa, qual é que tem falso, verdadeiro e falso? É a alternativa D, é ela que tem falso, verdadeiro e falso. Sendo assim, na questão 45, a alternativa correta é a letra D. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.